Meus amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 6 de junho, um sábado, a nossa proposta é de refletir o Evangelho do dia, fazendo com que, por meio das redes sociais, tão bem usada nesse tempo de pandemia, a palavra de Deus possa ser acolhida, ser saboreada, ser digerida por todos nós que necessitamos, que almejamos, para que o Espírito de Deus nos refaça, nos tome e nos torne ainda mais homens e mulheres novos. Convido você então a tomar o seu texto sagrado e refletirmos juntos a proposta desse Santo Evangelho. Marcos capítulo 12, versículos de 38 a 44. Assim nos diz o evangelista: naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Essas são palavras da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, a primeira constatação que nós temos é a predileção de Jesus nos seus ensinamentos para com os seus discípulos. E aqui nós estendemos na linha temporal os discípulos. Não estamos falando só dos 12 primeiros, mas estamos falando de mim, estamos falando de você, de todos nós, que também fizemos essa opção em sermos de Jesus, em sermos amigos de Jesus, seguidores de Jesus. Então a predileção do ensinamento é para esses próprios. Jesus nos prepara, Jesus nos qualifica. E hoje essa qualificação, por meio de sua palavra, é em relação à atitude que nós temos diante de Deus. O nosso ser, o nosso exercício de vida espiritual. E aqui eu quero tomar essa cena que Jesus relata e veja que, embora ele falando para a multidão, em determinado momento ele chama particularmente os discípulos para dizer aos discípulos: preste atenção nisso. Em que? Jesus está querendo então fazer uma diferença entre o ser, a pessoa religiosa e a pessoa de fé. Parece a primeiro momento que está se tratando da mesma prática, da mesma pessoa, mas não. Veja só, o que nós entendemos como pessoa religiosa? Essa característica que Jesus elenca dos doutores da lei, que são exímios praticantes da religiosidade, do culto, dos mandamentos, são impecáveis na obediência. Aí você pode estar me perguntando: mas isso é errado? Não. Jesus só está querendo fazer a diferença. Veja, ao mesmo tempo que esses que são impecáveis na leitura, no conhecimento e na prática dos exercícios religiosos, falta-lhes o Espírito, que está exatamente na pobre viúva. É isso que
Jesus quer dizer da diferença. Essa viúva era uma pessoa religiosa? Sim, ela também praticava os ritos judaicos, ela fazia todas as obrigações religiosas, mas tinha uma diferença, ela tinha fé. E aqui entendemos fé como esse algo que diferencia o simples fazer do fazer com o coração, do fazer com convicção, do fazer acima de tudo, sabendo da relação de intimidade com Deus. Porque nós certamente vamos concordar, conhecemos muitos que só são praticadores de atos religiosos, sabem os mandamentos. Aliás, Jesus falava isso muito, você vai lembrar também da parábola ali do jovem rico, sabia todos os mandamentos, mas faltava-lhe o ponto da fé. Então, o ensinamento de hoje é para que o nosso ser religioso, as nossas práticas, a nossa busca aos sacramentos, o nosso ir à Eucaristia, não seja meros ritos, é isso que Jesus está dizendo, mas que isso brote do amor, da entrega, isso brote, acima de tudo, daquilo que nós experimentamos do nosso encontro com Cristo. Eu faço porque há uma convicção da minha pertença com Jesus. Eu faço porque necessito, eu faço porque me alimenta. É a forma com que eu tenho que me relacionar. Eu não descarto. Jesus não está dizendo que é errado você praticar. O que Jesus está dizendo é que você pratique isso, exercitando sua fé, que isso não se torne uma obrigação, que isso não se torne um peso, mas seja tão íntimo que, e agora mais do que nunca isso é nos cobrado, que a falta de estarmos cada vez mais presente nesses momentos, isso doa dentro de nós. Às vezes eu fico me perguntando que o fato da proibição governamental de irmos, por exemplo, à Eucaristia, e nós compreendemos essas orientações, mas quanta dor isso deve gerar em nós. Isso deve causar choro, isso deve causar, sabe, suor e lágrima, porque está tirando um pedaço de nós. É isso que a gente vai perceber daquele que está imbuído de certa forma. É o que a viúva fez. Deu a sua alma, muito menos do que a gente quantificar aqui valor, é a intensidade. É isso que Jesus está nos pedindo. A intensidade em sermos católicos, a intensidade em colocarmos a fé em tudo que fazemos, para que tudo que fazemos e fazemos por nosso amor a Ele, isso seja recheado dessa fé que dá o sentido. O restante é tudo passageiro. Que possamos então pedir ao Espírito que aumente em nós a fé e que possamos sentir ao fazermos, ao entrarmos na relação com Jesus, essa fé brotando, essa fé viva. Que Deus abençoe a você, sua família, que o Espírito Santo enriqueça você e a todos nós dessa fé pura e verdadeira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.